Salve, salve família, DRK na área como sempre, vocês sabem disso. Se derrubar é pênalti e eu não tô afim de bater pênalti nesse tipo de coisa. Vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho pra vocês, a gente tá agora na segunda temporada do Beyondcast. Nossa primeira temporada foi totalmente dirigida e tocada pelo LKZ e pelo Johnny Zu, onde efetivamente se trabalhou muito novidades com relação a BDS, novidades do ecossistema gamer, onde o LKZ falava estritamente sobre o mundo gamer, onde o nosso amigo Johnny Zu falava muito pra vocês os pezinhos de alface do Johnny Zu. E me entregaram esse bastão. Nesse momento de entregar esse bastão, a gente vai dar uma repaginada nesse Beyondcast. Na segunda temporada, a gente vai trazer um pouco mais do ambiente empresarial, do ambiente empreendedor, sobre essa visão financeira do empreendedor do dia a dia na sua vida, para tentar entender um pouquinho mais como essas pessoas cresceram sobre os seus projetos, de que maneira às vezes pensaram ou estruturaram sua vida no dia a dia, para que você, que está do outro lado do nosso bate-papo, possa perceber e possa ter clareza de que todos nós somos capazes de conseguir conquistar nossa independência financeira, empreendedora, ou por que não dizer, num mercado tão maravilhoso quanto o mundo gamer. E aí, para esse primeiro episódio da segunda temporada, eu trouxe para nós esse bate-papo uma pessoa que talvez ele não saiba disso, até porque tem uma certa autoridade forte naquilo que faz, mas uma pessoa que tomava muito café comigo e o LKZ, de maneira virtual, sem que ele soubesse, que nós consumíamos muito o conteúdo dessa pessoa que está conosco aqui hoje, falando de maneira mais sutil, mais direcionada de maneira objetiva, investimento. Falava de maneira mais sutil, dizendo o seguinte: eu, quanto jovem, posso entregar um conteúdo diferenciado para vocês. E, senhoras e senhores, melhor do que dizer é, literalmente, agradecer pela presença, por estar aqui conosco em Salvador, Breno Perrucho. Ô, cara, obrigado essa introdução aqui. Agora tem que fazer jus aqui, pô. E, cara, olha, eu acho que o que aconteceu quando a gente começou a conversar de fato foi o seguinte, né? Aqui vieram algumas pessoas, no caso DRK e Fábio, né? Pelo que eu sei não tem nickname ainda. Verdade. Definido, mas tem, mas a gente não quer divulgar qual é ainda. Tá fazendo suspense, então. Isso. Tá certo. E a gente tem uma filosofia nas Jovens, a gente tem uma série de princípios que para todas as nossas ações a gente precisa seguir, né? Princípios relacionados à excelência, no trabalho ser sempre feito da melhor forma possível, como um hábito que a gente faz para tudo aquilo que a gente aplica às nossas atitudes. E também humildade. Humildade não só em relação à forma como a gente lida com outras pessoas, mas quando a gente tem sucesso, a gente compartilha o sucesso. E se a gente erra, a gente bota a bola no peito e fala: quer saber, cara, isso daqui tá comigo, deixa que eu resolvo, sabe? E busca a solução. E conversar com vocês foi justamente essa faísca do que a gente sabe de pessoas que seguem os mesmos princípios para tudo aquilo que elas fazem. Então, pô, é um prazer enorme estar aqui em Salvador, nos estúdios da BDS, para produzir esse conteúdo para a galera, porque eu fico honrado em poder estar aqui com vocês, justamente porque é a missão que vocês têm, é a missão que eu vivo, e quanto mais gente a gente conseguir tocar para trazer para esse barco, putz, mais vai ter valido a pena o nosso trabalho. Família, tá só começando a brincadeira. Você imagina que esse cara faz essa abordagem, uma abertura desse nosso bate-papo com tanta propriedade, bebe da nossa fonte, mas tá explicado por que o LKZ se inspirou tanto nesse cara. Vamos falar um pouquinho do Breno. O que a gente quer muito assim, a gente tem muito desse nosso formato, Breno, conhecer um pouco da pessoa. Depois a gente fala um pouco dos teus negócios, até porque a gente, quanto ecossistema gamer e geek, a gente quer muito entender de pessoas e ver em pessoas, que é isso que você comentou agora. Conta pra gente um pouco assim, cara, quem é o Breno, onde o Breno nasceu, onde é que o Breno cresceu, cara, na verdade, efetivamente, como pessoa, como é que era o Breno na infância? Fazendo um patrocínio aqui da marca aqui, tá? Isso é importante, é importante. Parceirão como sempre da gente, viu? Irmão, as coisas começaram quando eu era muito novo. O meu pai, ele era um músico que, na verdade, era engenheiro, né? Então ele se formou como engenheiro, mas ele aprendeu a tocar violão. Tocava violão, ele tirava os acordes de ouvido, não sabia o nome de nenhum acorde. Olha Se só. você colocasse uma partitura na frente dele, você perdia todo. Mas ele tirava de ouvido as músicas, né? Que Talento com base nato. Na escola, nos amigos, ele mesmo tocando foi descobrindo. E aí, ele foi querer passar o conhecimento que não era muito para mim, né? Quando eu era muito novo. Me deu meu primeiro violão, me colocou numa aulinha de piano. Então, eu fui entrando no mundo da música por influência do meu pai muito cedo. Até que chegou um ponto onde eu comecei a acessar o YouTube para ver vídeos de pessoas tocando vários instrumentos, só que a mesma pessoa no vídeo. Como assim? Tinha uma pessoa lá, vamos lá, o Valdo, o DRK tocando violão, aí tinha um outro quadro do lado do que o Valdo estava tocando violão. Dele tocando piano também. DRK. Ele mesmo. Ele DRK, mesmo. outro Era panorama. basicamente uma grande banda de uma pessoa só. Que legal. Aí eu olhava aquele negócio e falava, mano, muito brabo, quero fazer isso também. Como é que faz? Aí eu fui no YouTube, melhor professor que eu tive na vida de longe, e coloquei lá, caramba,
como editar vídeo. E aí eu comecei a aprender, caramba, eu acho que com base nesses conhecimentos que eu tive de música, tocando violão, piano, depois fui também aprender bateria, ukulele, baixo, né? Fui me horizontalizando ali no mundo da música. Eu comecei a produzir os meus vídeos para ficar igual a esses youtubers que eu via fazendo também. Legal. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a fazer esses primeiros vídeos que me deram os primeiros passos para entrar no mundo maravilhoso do que hoje a gente conhece como, um grande negócio que dá para ser formado a partir do YouTube. E aí, nesse primeiro momento, a minha prioridade era estudo, então nunca levei de fato o ato de fazer vídeos de música como alguma profissão, até porque com 13 anos você não sabe nem o que você vai fazer da vida, né? Claro. E aí o que aconteceu foi que eu nunca dei a devida atenção àquilo, mas gostava de fazer vídeo com os amigos e tal. Quando tinha 13 anos de idade também, né, em setembro, tive uma notícia trágica na minha vida. Meu pai faleceu, sofreu um acidente de carro. E aí eu acabei me deparando com uma quantia de dinheiro que não era muito, era 5 dígitos de patrimônio, mas ainda assim, mais do que qualquer criança de 13 anos de idade, ainda dadas as circunstâncias, jamais deveria se deparar, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui me perguntando, poxa, eu quero gastar esse dinheiro que meu pai me deixou de uma forma que fosse deixar ele orgulhoso, que eu fosse honrá-lo de alguma forma. Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Essa resposta ela veio para mim quando eu cheguei no ensino médio e eu descobri que o que eu queria fazer era medicina. Para mim, estava muito claro que eu queria ser cirurgião plástico. O cara vai de A a Z, né? Porra, música, YouTube, medicina. Não, nem começou ainda, velho. O que foi de tentativa, minha mãe e meu pai queriam que eu fizesse direito, porque, né, para ser juiz e ganhar muito e tudo. Sim. Aí eu falei, cara, se é pra ganhar muito, eu quero ser cirurgião plástico. Essa é a parada que eu gostava, sabe? Aí fui começar a estudar para fazer medicina. Não consegui, depois do ensino médio, entrar numa faculdade pública. Fui para uma particular. Por quê? Na primeira vez que eu fiz vestibular, estava terminando o ensino médio, a minha mãe não tinha condição jamais de pagar uma particular para mim. Lá no Rio de Janeiro, na época, era R$7 mil de mensalidade, sabe? Minha mãe, funcionária pública, classe média, ganhava bem, mas R$7 mil ia ser 70% do que ela ganhava no mês. E aí, o que aconteceu foi que no ano onde eu comecei a fazer o pré-vestibular de novo, ou seja, não passei para medicina, fui fazer mais um ano de pré-vestibular, o meu tio, irmão da minha mãe, ele passou em um concurso para ele assumir uma profissão que isso é uma das mais bem pagas do Brasil, né? Basicamente atracando navio, fazendo umas coisas assim. O franelinha de navios, né? Chama prático. Prático, exatamente. E aí ele chegou para mim, meu tio, que eu amo e admiro muito, e ele falou, Breno, seguinte, cara, eu sei, passar para pública é foda. Eu sei que você só tem condição, se a sua mãe fosse arcar com isso, de você ir para pública, porque ela não tem condição de pagar a particular. Então vamos fazer o seguinte, faz para particular. Porque se você conseguir passar e não passar para a pública, eu ajudo sua mãe. Olha só. Olha que maneiro, né? Que legal, que bacana. E aí foi o que aconteceu. De novo, na segunda vez não passei para a pública, mas eu fui fazer a particular e passei, né? E aí medicina. Depois... Medicina. Fui fazer lá, Souza Marques, né? Ó, que legal. Lá em Cascadura, no Rio de Janeiro. Comecei fazendo medicina. Aí em 6 meses eu descobri que aquilo não era nada do que eu estava esperando, né? Comecei a subir comunidades, né? Principalmente eu lembro de um momento onde subi a comunidade Quintino e acabei me deparando com a realidade de algumas pessoas que não tinham nem condição de descer do morro para conseguir atendimento no SUS, de tão precárias que estavam em suas vidas, né? Então, cara, um cara que tava com câncer na próstata, um negócio inchado, a gente teve que analisar, e ele tava com Alzheimer, assim, tava ferrado porque tinha sido mal diagnosticado, com mal que ia ser benigno, 80 anos de idade, assim. Uma menina que abriu a porta pra gente, de 14 anos de idade, grávida, tava fumando. E aí a agente de saúde que estava com a gente perguntou, poxa, mas você não quer poder dar uma qualidade de vida boa pro seu filho e tudo? E ela basicamente ouvindo como se fosse birra. Sabe birra que filho faz? Caramba. Que coisa chata e tudo. Bateu a porta, trancou na nossa frente e quando viu, tava na janela fumando de novo. Caramba, que Esse tipo de coisa me deixou muito mal. Sim. Sabe quando você vive acontecimentos que trazem uma energia negativa para você e você leva isso para outras pessoas? Isso aconteceu comigo e com a medicina. Eu acabei internalizando aquela energia negativa e passando para minha mãe, passando para minha irmã, com quem eu morava todos os dias. E aí eu decidi, cara, admiro demais o médico, porque eles têm condição de viver por tudo isso e ainda chegar em casa e dar um abraço no filho, contar uma história antes de dormir, dar um beijo na esposa, sabe? Um sorriso. Eu não consegui. E eu sabia que aquilo era só o começo. 6 meses, eu estava me sentindo assim. Imagina mesmo. 6 anos de faculdade, mais 5 de residência. Exato. E aí, no momento, eu falei... Tio, desculpa. Não é isso. Você já pagou, eu sei, cara, mas assim, eu não consigo suportar viver essa vida aqui. Isso foi onde atingiu meu ponto de incongruência. Ponto de incongruência é quando você não consegue ver sentido do que você está fazendo em algum momento da sua vida com base no que você espera para si mesmo no futuro. Eu não esperava muita coisa, mas eu sabia que não era aquilo. E aí eu larguei.
comecei a fazer pré-vestibular por uma terceira vez, né? E aí, nessa terceira vez... Agora para ser músico. Agora para ser engenheiro, porque o músico ficou quando eu tinha 13 anos. Não, eu tô aqui me imaginando tantas profissões, tantas, né, de A a Z. Pois é, uma Vamos hora lá. a música ia vir, né? Eu gostava de exatas na escola, eu era bom. Como eu não sabia de fato o que eu ia fazer, eu falei, bom, vou com o que eu sou bom aqui, que pelo menos, né, alguma coisa vai. Mas teve um problema. Aquele sentimento de como é que eu vou gastar esse dinheiro, ele tinha ficado claro quando eu estava fazendo medicina. Porque eu falei, bom, já que eu vou fazer medicina, eu vou pegar esse dinheiro do meu pai para ajudar a comprar uns equipamentos de médico, pagar o aluguel do consultório, Perfeito, sabe? um livro diferente, algo diferente, enfim. Algo que fosse deixar Direcionar- orgulhoso dado Isso. profissional ali. Depois que eu não tive mais a medicina como um caminho a ser seguido, Tá bom? eu vou ter que perguntar como é que eu vou gastar esse dinheiro. E a melhor coisa que pode ter acontecido, DRK, é que eu não encontrei essa resposta. Eu fiquei completamente perdido. Assim, Caramba. como é que eu vou gastar esse negócio? Que idade isso, Breno, nesse momento? Aí eu tinha 19 anos, né? Putz, Quando eu saí da totalmente. faculdade Tá de bom. medicina. E aí, eu comecei a pensar, poxa, enquanto eu não encontro uma resposta para como eu vou gastar esse dinheiro, Tá bom? melhor então que eu descubra como fazer esse dinheiro render da melhor forma possível. Isso sozinho, você pensou e Não, falou, cara, vou... Porque ele estava na poupança, né? Quando Ah, você tá bom. recebe dinheiro de inventário, Tava lá ele aplicado fica em numa coisa poupança. chamada de poupança e espólio. Conta poupança e espólio. Tá bom. Até você atingir a maioridade, ele fica preso Perfeito. numa conta poupança do tipo espólio. Ok. Só que, pô, poupança é aquela parada, assim. Você sabe que rende pouco, só que você não sabe o que é melhor. E aí, eu queria saber, cara, todo mundo fala que rende pouco, ninguém me fala o que rende melhor, então eu vou procurar. Botei no YouTube, melhor professor que eu tive na vida, como começar a investir. E aí, encontrei umas pessoas, né? Pô, um cara alto lá, meio ruivo, com olho claro, começando a falar sobre renda fixa, Olha CDB, só. LC, LCI, LCA, Tesouro Direto, pré-fixado, IPCA+, essas coisas que foram moldando os primeiros passos do que viria a ser o caminho que eu ia trilhar para minha vida. Caramba. Porque o que aconteceu, velho? Nesse momento, onde eu comecei a abrir os olhos sobre o mundo de educação financeira, ficou absolutamente claro quão indispensável a educação financeira é na vida de qualquer pessoa. Perfeito. Hoje, DRK é empresário. DRK já foi executivo CLT de empresa. Exatamente. Quantas pessoas que, quaisquer que sejam, não vão precisar de dinheiro para comer, dinheiro para estudar, dinheiro para fazer quaisquer coisa? Porque não importa o que você pode ser engenheiro, advogado, você pode ser médico, você pode ser astronauta, bibliotecário, você pode ser gari. Você vai precisar de dinheiro. A partir do momento que todo mundo precisa de dinheiro, melhor que a gente entenda, então, como usar dinheiro para conseguir ser livre. E isso daqui é a parada que a gente não é dado na escola. A gente nunca aprende como a gente pode usar a renda que a gente tem no mês para comprar ativos para que eventualmente a gente consiga atingir a nossa liberdade financeira. Espera aí que tem um monte de conceito esquisito que eu acabei de falar que vai ficar claro agora. Primeiro, ativo é tudo aquilo que tem um poder mágico. Esse poder mágico é de se valorizar ao longo do tempo. Então você compra algo que aumenta o seu valor e ao longo desse processo coloca dinheiro no seu bolso. Vou dar um exemplo para você. Tá bom. DRK decidiu comprar uma casa, mas não é para ele morar não. É uma casa para ele reformar, deixar bonita e aí trazer um inquilino que vai morar nessa casa e pagar aluguel para o DRK. E aí, depois de uns anos, o cara ele decide sair, DRK fala, quer saber, cara? A área aqui em volta se valorizou, vou pegar essa casa que eu já reformei, já ganhei uma grana que o inquilino ficou me pagando ao longo desse tempo, vou vender. Você saiu com mais dinheiro por causa da valorização da casa e ao longo de todo esse tempo você teve uma renda. Receita recorrente. Isso é um ativo. Perfeito. Tudo aquilo que se valoriza e coloca dinheiro ao longo do seu tempo. Eu pensei, caramba, se a gente conseguir acumular uma quantidade específica de patrimônio e usar esse patrimônio para comprar ativos, chegou o um momento onde a gente vai ter uma renda recorrente tão grande que a gente não precisa mais trabalhar porque o dinheiro vai estar trabalhando Trabalhando pela para gente. nós. E não a Perfeito. gente pelo dinheiro. Perfeito. Isso deveria ser um direito que todo mundo tinha que ser dado sobre adquirir esse conhecimento na escola. Porque todo mundo lida com dinheiro. O que acontece, por outro lado, é que uma pessoa que ganha R$4.000 por mês, por exemplo, que já é uma pessoa que está muito bem de vida, dada na realidade Brasil. Perfeito. Ela conseguir Do valor investir médio. R$1.000 por mês, cara, já é um puta avanço. Só que, se ela começasse a investir aos 20 e ela terminasse, parasse de investir aos 65 anos de idade porque quer se aposentar, eu fiz uma conta. Há uma taxa de rendimento de 8% ao ano, ela, depois desses 45 anos investindo só R$1.000, ia ter acumulado um patrimônio de 4,5 milhões. Uma pessoa que ganhou
R$4.000 a vida inteira e só investiu R$1.000. Sabe quanto de renda passiva você ganha com 4,5 milhões? Você vai conseguir, jogando baixo, R$25.000 por mês. Você pode se aposentar ganhando R$25.000 por mês se você simplesmente souber onde investir seu dinheiro. Perfeito. E a gente não é dado esse tipo de conhecimento na escola. Verdade. Porque a gente sabe que a realidade do Brasil é que o cara que ganha 4 conto por mês, ele vai se aposentar pelo INSS ganhando menos. Porque ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Exato, Ele não exatamente. sabia que ele poderia fazer mais com aquilo. Ou seja, educação financeira começou a ser um divisor de águas na minha vida. Eu pensei, puxa, e se eu juntar esse conhecimento de educação financeira que foi tão inegavelmente importante para mim e será para a vida de tantas pessoas, eu tirar o estigma de que é algo dado por pessoas engravatadas, de forma formal, ou então mesmo com negócios, por exemplo. Eu tive o privilégio de, depois, estudando engenharia, entrar numa faculdade pública que orgulhou a minha mãe absolutamente, porque finalmente, né, o filho tinha entrado numa universidade pública. Eu estava na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E eu tive também o privilégio de poder fazer parte de uma empresa júnior. Para quem não sabe o que é empresa júnior, fica comigo aqui, porque isso daqui é muito, muito irado. Perfeito. É basicamente uma empresa com CNPJ que é administrada 100% por alunos universitários. O professor não tem nada a ver com a parada. Então, você sendo um aluno, você aprende a gerir as finanças do negócio, elaborar estratégias de marketing para você conseguir vender mais, a você gerir projetos que você vai executar, os projetos você vende para clientes reais, que pagam dinheiro real, você vai liderar times para você conseguir desenvolver em você exatamente as competências que o empreendedor precisa. É o mais próximo que você tem de tocar numa empresa na vida real. E isso você tem na faculdade. É muito foda. Então eu peguei isso daqui, que é absolutamente indispensável para a nossa vida, assim como a educação financeira, tentei juntar numa parada só. Numa coisa que, putz, por que não a gente pode conceder esses conhecimentos que são tão importantes para a vida de qualquer pessoa e falar de uma forma jovem? Falar de uma forma engraçada, com meme, com piada, que seja legal, como se a gente estivesse conversando num bar, por exemplo. E aí surgiu os Jovens de Negócios. Que é Olha um que legal, canal do família. YouTube. Deixa eu só dar um corte aqui no seguinte aspecto. Ele é tão apaixonado pelo que faz e há tanto tempo nesse aspecto, que eu ainda não consegui trazer ele na pessoa do Breno. Mas eu vou chegar lá. Vamos lá. Beleza. Breno, você nasceu em que lugar do Rio de Janeiro, cara? Na Tijuca, irmão. Lá na Bairro da norte, Tijuca. Bairro da Tijuca. Cara, cresceu na Vida Tijuca. inteira. E mas assim, por que acontece que tanta gente boa sai da Tijuca, cara? Me explica esse tipo de coisa, cara. Eu Eu conheço deve ter alguns uma bons mágica amigos. do lugar, cara. Eu Não não tem, sei. cara. É Tem algum pó de verdade. pirlim-pim lá dentro do negócio. Tem, Não é possível. irmão. Tijucano. Tem um papo que o Alfredo fala sempre, né? O Tijuca venceu, pô. É verdade, cara. E olha, um dos meus sócios, uma das pessoas que eu mais admiro nessa vida, que é o Pedro Paracampos, ele também é tijucano, tá que na legal. Jovens hoje comigo, morando em São Paulo. Que né? legal, Então, tu vê, cara. Mas não para na Tijuca. Mas deixa eu te fazer outra pergunta, cara. Você falou muito da tua mãe. Você tem irmãos? É isso? Você falou de uma irmã. Eu tenho duas irmãs. Irmãs? Tenho duas irmãs. Qual o nome Tenho delas? a Larice, que é a mais nova, Legal. e Brisa, que é a mais velha. São mais novas ou mais velhas que você? É. Uma As é duas? por parte de pai, a Brisa, legal. e a Larissa é também por Legal. parte de mãe. Cara, a gente teve muitas perguntas. Quando a gente falou que ia falar com você, a gente teve milhares de perguntas. A gente selecionou algumas delas. Aham. É interessante que algumas das perguntas é muito pessoal, cara. Uma pergunta foi assim, ó. Breno Perrocho, você é casado namorando o tico-tico no fubá? Tico-tico no fubá deve ser coisa do meu tempo, né, Isso irmão? que é perguntando se eu tô Se você solteiro tá ou não. casado, Ah. se você tá namorando, se você tá tico-tico no fubá. Sabe o que é tico-tico no fubá, não? Não, vamos descobrir. Tico-tico no fubá é o seguinte, você tá morando com a pessoa, não teve coragem ainda de assumir o casamento, mas não teve que falar que pode ser namorada, é um pouquinho mais Entendi, avançado. entendi. Então, Breno Perrocho, você tá casado, tá namorando ou tá tico-tico no fubá, irmão? Eu não tô nenhum desses, velho. Eu tô Não, solteiro, cara. É mesmo, mais cara? solto que chinelo de saci. irmão. Aproveitem, meninas, isso aqui é bom partida. Cuidado com esse tipo de coisa. O cara, você já percebeu, né? Começa a falar de negócio, finanças e tudo mais, da noite pro dia já conseguiu conquistar o amor e o coração de vocês. Não, mano, cara, Mas eu tô não na sei sequência. falar de outra coisa, velho. Não, eu isso é eu bom. só sei falar de negócio. Isso é Beyondcast, cara. Beyondcast começa a extrair coisas que ninguém tinha perguntado pra você é verdade. ainda. Pô, é verdade, vamos lá. Tico-tico de Vou fubá, aqui na nunca pauta, ouvi, olha eu que coisa confesso bacana. isso pra você. Cara, me fala um pouco dos teus hábitos diários, cara. Boa. Você acorda, que hora que você acorda, o que você faz? Legal. Como é que você se alimenta? Explica pra gente um pouquinho. Legal. Eu acho que pra falar sobre como eu faço hoje, é importante dizer o que me trouxe até aqui, tá? Porque Tá bom. existem algumas discrepâncias. Então, vamos lá. Hoje, a minha rotina é basicamente o seguinte. Eu acordo lá, em torno de 5h30, 6 horas da manhã, num dia ideal. Leio um pouquinho, né? Gosto. Pô, nesse momento eu já acordo. Por algum motivo eu não fico com muito sono, gosto de ler, vou tomar o café da manhã, depois eu vou fazer exercício. Que legal. Aí depois de fazer exercício, aí sim eu fico com sono, não posso ler. Aí tenho que tomar um banho,
Aí vou lá pra sede, tem gente e tal, umas 9 horas, 9 e meia, tô chegando lá nas Jovens, aí começo a trabalhar. E até lá eu fico, cara, às vezes até de madrugada, velho. Sabe? É mesmo? Obviamente não quando eu vou acordar às 6, mas tipo, normalmente até umas 7, 8 horas da noite, aí eu vou pra casa, como alguma coisa, leio mais um pouquinho, vou dormir. Isso aqui é mais ou menos a minha rotina hoje. Só que, como é que foi a rotina Tá bom. do Breno, que era absolutamente inseguro, do Breno, que não fazia ideia Breno se ele ia ser bem inseguro? sucedido? Pô, Isso pode, cara? Não, porque peraí. Não é possível um negócio desse. Assim, se a gente bater olhando pro teu material, teu conteúdo, alguma coisa tem de errado aí. Não, Breno inseguro? eu sou muito tímido ainda Ele falou hoje, duas né? coisas Na hoje, viu, época família? É assim, eu sou um pouco tímido. Eu falei, puta que eu pariu. Imagina se ele não fosse tímido. E a outra agora é insegura. Ou Mas vamos seja, lá. pra você que se acha tímido, tem salvação, irmão. Fica tranquilo que tudo você pode fazer na vida. Verdade, cara, verdade. quando eu tava na escola, eu tinha dificuldade de falar com gente, velho, no geral. mesmo, cara? Mulher era, assim, não falava, nem abria a boca, entendeu? Sim. Com os meus amigos ainda, ou com pessoas que eu queria conhecer, mano, era... Sabe quando você se comporta de uma forma só... esperar determinada reação da pessoa ao invés de fato ser legítimo sobre o que você está falando? Claro. Você está falando mais pelo que os outros vão ver de você do que de fato o que você quer agregar pro papo, sabe? Perfeito. E isso não é um ponto muito legal. É chato, porque você não é sincero consigo mesmo, sabe? Claro, Você é claro. inseguro e tá vivendo pelos outros e não por si. Isso foi basicamente toda a minha adolescência. E quando eu decidi que eu queria empreender, eu comecei a consumir muito conteúdo sobre o que o empreendedor de sucesso ele precisa fazer. E aí, eu decidi largar a faculdade, não porque o empreendedor precisa largar a faculdade, mas porque o empreendedor precisa de tempo. Tempo para conseguir focar 100% em uma coisa e garantir que ele vai fazer isso muito bem. Tá bom. Obviamente, minha mãe, que estava muito orgulhosa do filho finalmente ter entrado na universidade pública, ficou chorando, ligou pro meu tio, aquele que tinha pago a universidade particular. Verdade, lembrei. Aí sabe o que aconteceu? E aí? Meu tio ligou para mim. Aí ele falou assim, Brenão, é o seguinte, acabei de falar com a tua mãe aqui, ela tava chorando. Você quer trancar a faculdade? Tá bom, pensa comigo. Você quer falar de dinheiro? Irmão, Opa. dinheiro é o maior ponto de disrupção da vida familiar entre casais. É onde as pessoas brigam, dá divórcio. Você acha que você tem credibilidade Opa. para você falar sobre a vida financeira dos outros? Você não tem autoridade nenhuma, moleque. Você é um curioso. Ô, louco. Nessa pegada? Nesse tom, mano. Ele falou o seguinte, você vai voltar pra faculdade. E aí você vai conseguir um diploma. Aí sim, você pode fazer o que você quiser. E aí, obviamente, quando você tem uma pessoa que você admira e que você legitimamente ama, Claro. ainda mais que dentro dos padrões que eu tinha na minha vida, ele é a pessoa mais bem-sucedida. Né? Perfeito. Você fica mal, porque você quer o apoio das pessoas e que elas queiram compartilhar aquele sonho com você. Sim. Tinha duas coisas que poderiam ter acontecido aqui. A primeira, meu tio, eu tenho ouvido meu tio falar putz, tio, quer saber? Você tem razão, não tem como a gente conseguir fazer nada que seja contra o caminho padrão. A vida é essa, injusta. Vou ter que terminar a faculdade, trabalhar no emprego. E aí, quando eu tiver 65 anos, eu me aposento e pronto, eu vou poder viver minha vida. Porque eu vou estar vivendo de INSS. Esse é um caminho. Ou poderia considerar isso como o discurso motivacional mais foda que eu já ouvi na vida. E falar, quer saber, irmão? Não tenho nada a perder, uma faculdade está trancada, eu tenho 2 anos, eu sou jovem. Minha mãe pode detestar eu estar fazendo isso. Meu tio pode achar que eu sou um moleque curioso, irresponsável, ingênuo. Mas eu não vou ser expulso de casa. Eu tenho muito privilégio de saber que eu sempre vou ter cama onde dormir, teto sobre o qual morar, comida na mesa para comer, irmão. Então, o que é o pior que pode acontecer? Eu vou fazer esse negócio mesmo. Aí, vou chegar na pergunta da rotina. Isso. O que aconteceu? Eu falei, cara, trancando a faculdade, a última coisa que eu posso fazer é dar vazão pra minha mãe ou pro meu tio pensarem Argumento que de eu tô em casa coçando o saco assistindo Netflix. Exato. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a acordar 4h30 da manhã. Por quê? Porque todo mundo postava vídeo falando que tinha que acordar às 5. Aí eu falei, então eu vou acordar 4h30. Por quê? Porque eu vou trabalhar mais do que todo mundo aqui. Olha só. E aí eu comecei a acordar 4h30. Ia fazer exercício para ter um corpo que conseguisse sustentar a carga de trabalho que iria vir a encontrar a partir disso. Olha só. 5h30 da manhã eu estava lendo, 6 horas da manhã eu estava trabalhando, lendo sobre artigos de blog de corretoras de valores, eu estava lendo livro, eu estava estudando para depois fazer os meus roteiros dos vídeos do YouTube para depois à tarde eu gravar e depois passar o resto da semana editando os vídeos. Porque eu fazia tudo isso aqui sozinho. E aí, né, apesar de ter o dinheiro do meu pai, eu nunca paguei nem o dinheiro do meu pai pra nada. Assim, pra mim era dinheiro morto. Tá bom. Eu não ia ser dado a Você possibilidade. considerou aquilo lá pra poder Eu não ia ter esse dinheiro caso tivesse acontecido essa tragédia. Né? Sim, então claro. ele estava investido e era isso que ia acontecer. Fonte de renda passiva quando chegasse o momento.
Só fui trabalhar. 4h30 da manhã, ia dormir às 10 horas da noite, cara. Frenético. Não saía com os meus amigos. Abri mão completamente de sair de casa. Eu fiquei 6 meses sem sair de casa. Eu não saí, velho. Não saí pra festa, pra evento, pra nada, assim, pra viagem. Zero. Porque eu sabia que eu tinha 2 anos pra fazer acontecer. Que era o período de tempo. Tava trancada a faculdade. Exatamente. E se eu passasse de 2 anos e não tivesse acontecido nada, o que ia acontecer? Tem que voltar, porque senão o matrícula ia vencer. E aí, eu falei, cara, eu não sei quanto tempo vai levar. Eu não posso perder um segundo. Eu tenho que trabalhar o máximo que eu conseguir, abrindo mão de fazer o que a maior parte das pessoas na minha idade estava querendo fazer, para garantir que durante esse tempo eu vou conseguir ser bem-sucedido. Não sei quanto tempo vai acontecer, mas eu tenho a crença absoluta e inabalável de que se eu fizer o que eu estou fazendo, uma hora vai acontecer. Só tem que ser menos de 2 anos. Claro. E aí, né, quando deu 4 meses de canal, apareceu o primeiro pagamento do Google AdSense. Né? Começou a rodar anúncio lá. Sim. $60. Não pude sacar esse dinheiro porque tem um limiar de $100 para você sacar. Putz. Aí no primeiro mês, 60. No segundo mês, já tinha dado acho que uns 400 e pouco. Foi uma mudança brutal já de um mês para o outro. Total. E aí no terceiro mês, $1.000. E aí quando você vê, eu já estava ganhando mais do que a minha mãe. De repente, Olha só de Google AdSense. Sim. Certo? E aí, depois, chega um cara na minha vida, chamado Thiago Nigro, que era aquele mesmo ruivo, de olho claro, que estava falando sobre educação financeira lá atrás. E ele fala comigo, Perrucho, seguinte, quero te fazer uma proposta, irmão. Gosto muito de você, quero te ajudar a crescer, quero poder te dar mídia. Comprei teu sonho. O que você acha de eu fazer um aporte financeiro e virar sócio no teu canal? Tá bom. Aí eu, puta, mano, tu é o cara que eu mais admiro na minha vida. Você tá louco, legal, velho? Que cara. isso? Que legal. Ele falou, então, cara, vamos fazer o seguinte, eu não quero saber o quanto que você vai pedir, eu não quero saber equity, eu não quero saber dinheiro, eu não quero saber quais vão ser os termos que você vai colocar no contrato, eu só quero estar junto de você. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vem aqui para São Paulo, vamos discutir os termos desse negócio aqui. E aí, mano, eu fiquei planilhando lá um monte de coisa que eu ia para fazer para conseguir ter algum embasamento sobre quanto dinheiro pedir. Claro, claro. O que, obviamente... no final do dia é isso. Não teve nada. Conta, payback, break-even. Cara, porra, break-even de aí, canal bota no na mesa. YouTube, tá ligado? Ninguém nunca tinha feito esse negócio. Nada e nada. E aí, eu decidi falar, cara, vai ser R$500 mil por 10% do negócio. E aí, cara? Isso daqui tinha sido o que a gente fez. E aí, ele basicamente falou, cara, quer saber? Tá topado. Mas tive uma conversa aqui com um cara, chama Guilherme Benchimol. Só. Guilherme Benchimol é o fundador da XP Investimentos, Isso. a maior corretora de valores do Brasil, né? Que hoje é um banco internacional. Total. Aí ele falou, tive uma conversa com o Benchimol, apresentei seu conteúdo para ele, ele gostou de você, queria te ajudar a crescer também. Como a XP é sócia do Grupo Primo, o Thiago falou, então por que a gente não faz 1 milhão por 20% do negócio? Olha só, cara. E aí, né, a gente fechou. E aí foi isso, veio de 20% das jovens de negócios por R$1 milhão. E aí nesse momento, o Thiago começou a falar, poxa, Perrucho, quando é que você vai começar a vender outros produtos? Aí eu, na época, fazendo vídeo do YouTube, ganhando benzão de AdSense, eu falava, cara, quero fazer isso não, velho. Pô, é muito bacana ver as pessoas comentando e falando, porra, parabéns. Entregou pra caramba, não vendeu um curso. Achava maneiro, pô. Era bonito isso. E parecia realmente que as pessoas achavam legal, porque eu só tava entregando por entregar e tava ganhando AdSense. Cara, AdSense para um menino de, na época, 22 anos de idade, ganhando 5 vezes o salário que a mãe ganhava, era uma coisa que assim, cara, quem é que ganha isso? E o Thiago chegou e falou, não, velho, você tá sendo egoísta. Eu, pô, como assim? Eu não tô vendendo nada, tô sendo de graça egoísta. Pra todo mundo o conteúdo, pô. Ele falou, não, sabe por quê, Perrucho? Porque o YouTube, cara, não é a melhor forma de você aprender. A melhor forma de você aprender é dar um conteúdo estruturado, com uma sequência lógica de raciocínio, para que você possa dar possibilidade das pessoas adquirirem todo o escopo de conhecimento em volta de um assunto. E aí, você vende o seu trabalho de entregar tudo bonitinho para elas. Imagina, quantas pessoas não gostam do Thiago Nigro e só querem comprar dele? Perfeito. Quantas pessoas gostam do Bruno Perini e só querem comprar dele? Ou da Natália Arcuri e só querem comprar dela? Quantas pessoas não vão gostar dos jovens de negócios e só querer comprar dele? Claro. Você está sendo egoísta em achar que você não tem nada para entregar para as pessoas, porque você não vai obrigar ninguém a passar cartão. E aí foi quando a gente começou a fazer os infoprodutos de negócios e empreendedorismo. E aí foi quando deixou de ser, Jovens de Negócios deixou de ser um canal do YouTube e passou a ser uma empresa. Uma empresa, efetivamente. Exatamente. Breno, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente fala muito. Eu digo isso porque eu fui executivo de mercado durante muito tempo. E a gente percebe, antigamente você dizia o seguinte, cara, existe algum tipo de perfil, o teu hard skill, que é essencial da vaga, né, da posição. Pô, se você é executivo, se você
um CEO da operação, se você, enfim, numa função que você tenha, tem lá as definições das suas habilidades. E aí a gente começou a falar nos últimos anos de soft skill. Você fala, porra, também é importante o relacionamento, também é importante a integração, também é importante essa comunicação. E eu estou começando a beber numa fonte nova que é o seguinte, assim, eu acho que o essencial e necessário é a soft skill. O hard skill você aprende. Né? O soft skill é muito do que? Do teu dia a dia, de você ter o convencimento da tua cultura para com o ambiente. E aí, olhando com esse panorama, a minha pergunta para você é o seguinte. Então, assim, tirando um pouco do dia a dia, dessa coisa mais estratégica e temática do ambiente financeiro para os jovens, cara, nesse âmbito mais sentimento, mais coração, mais valor de vida, o que te faz levantar da cama, cara? O que te move quanto ser humano? Assim, existem várias coisas, cara. É porque eu acho que a gente precisa ser grato pelas pequenas coisas que a gente tem na vida, sabe? Eu acho que não vai ser, por exemplo, perseguir o sonho de comprar uma Ferrari ou de comprar uma mansão. Porque são coisas bacanas e se a gente gosta e legitimamente quer correr atrás disso, cara, é importante a gente ser sincero consigo mesmo, sabe? Total. Mas eu acho que o sentimento de você estar criando um trabalho grandioso que vai se perpetuar para a história e não simplesmente algo que vai ser usufruído única e exclusivamente por você, é o que dá um puta tesão, sabe? No caso, não só em relação ao que você vai entregar pro mundo, mas também as pessoas que você vê todos os dias na sua empresa, que confiaram no seu trabalho, decidiram trabalhar com você, irmão, e enriquecer a sua empresa. Você quer ver essas pessoas se desenvolvendo. Você quer dar mais autonomia para ela. Tá bom. Você quer dar mais responsabilidade. Porque você sabe que essas são as principais engrenagens que vão fazer o negócio se perpetuar depois de um tempo. Verdade. Então, principalmente assim, reconhecer que se a gente não é feliz e grato pelo aquilo que a gente tem hoje, não vai ser uma Ferrari, uma mansão que vai fazer o jogo. Porque hoje a gente tem essa cultura, talvez, assim, de olhar para um ricaço e falar... é lógico que ele é feliz, ele tem um carro lindo, ele tem um Rolls Royce... Puta, aí você fala, preciso disso pra conseguir também. Com você fala, certeza. cara, mas presta atenção, velho. Pô, você tem uma cama, você come, você tem pessoas na sua vida que te amam. Quantas pessoas não estão agora de joelhos, rezando pra Deus pra ter exatamente o que você tem? Se a gente não é capaz de agradecer essas pequenas coisas que a gente tem privilégio no dia a dia, não vai ser quando a gente começar a ter essas outras coisas que a gente vai ser mais feliz, velho. Concordo. Porque o que vai acontecer é que você vai ficar viciado em shot de dopamina. Sabe quando você tá no celular, aí você recebe uma mensagem de alguém? Shot de dopamina, gratificação instantânea. Você precisa de um carrão, você precisa de alguma coisa, você precisa ter uma compra. Conhecimento, sei lá o que for. Porque só assim você vai se sentir bem. Até que a dopamina no seu corpo diminua e você precisa de um novo shot de dopamina. Breninho, então, olha só, deixa eu ver se eu entendi. Vamos tentar traçar essa tua história. Você nasce numa operação, muito numa dúvida do que fazer quanto no aspecto profissional, apaixonado por música desde o momento do teu pai, porque eu vejo, ontem a gente teve um evento, eu estava acompanhando o teu canal, na tua trip aqui em Salvador, você foi visitar a casa de Vinícius de Moraes. Foi. Que hoje é um hotel, barra, restaurante. E aí foi lá, pegou um violão, começou a tocar, eu falei, cara, eu nem sabia que você tocava violão. Velho. Imaginei sempre você lá no piano, né, trazendo você lá na Jovens de Negócio. Mas enfim, assim, ainda que a gente estivesse olhando um pouco dessa linha de tempo, em algum momento você falou, cara, é um bom momento, eu disse, vou trancar a faculdade, tentei algumas profissões, não é o caso, não é o que meu tio talvez me direcionasse, o que minha mãe estaria sonhando. Nesse momento eu fui, olha, vou trancar a faculdade, vou começar a criar conteúdo para o aspecto de finanças, mas ao mesmo tempo isso ainda era você no quarto. Um belo dia o cara alto, o ruivo te liga, isso é bacana, isso é interessante, e aí você fala, cara, chega uma hora que por que não fazer mais coisas e aí deixar de ser o Breno pelo Breno e ser o Breno empreendedor. O Breno que vai estar agora dividindo com outras pessoas, outros parceiros, funcionários, sócios, novas histórias. E aí você comenta da tua soft skill, buscando esse tipo de entrega, né, olhando ao longo do tempo, falou, cara, eu posso entregar muito mais, eu vou deixar legado com relação a essa minha entrega. Bacana, tá entendido. De maneira efetiva, se você pudesse trazer para a gente um entendimento mais claro para a nossa galera gamer e geek, que está muitas vezes, não pela faixa etária, mas ainda com determinação de juventude, né? O que eu quero para mim? O que me alimenta? O que eu vou ser? O que eu vou poder entregar que é uma paixão, que a paixão por algum motivo também vai rentabilizar. Massa, velho. Né? A pergunta então seria a seguinte, cara, o que é empreender para você, cara, Legal. depois dessa tua trajetória? A gente tava falando do Davi Braga antes de começar aqui o podcast, velho. Um cara que eu admiro demais, né? Eu aprendi muito em um vídeo que eu gravei com ele dos Jovens Milionários, inclusive, que o legal. LKZ participou agora. Legal, que ficou insano.
eu perguntei pro Davi, irmão, o que você acha de paixão, velho? Você precisa ser apaixonado pra você abrir um negócio por aquilo que você tá fazendo? Aí ele falou, Brenão, sabe, muito tempo eu achei que sim. Mas quando eu tinha 13 anos de idade, ele foi muito precoce, ele começou a empresa com 13 anos. Caramba. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu pensei o seguinte, irmão, eu não sou apaixonado por materiais escolares. Ele fundou uma empresa chamada Listit, né? Que basicamente é um e-commerce de materiais escolares. Eu acho que eu vi, inclusive, o material dele quando ele participou do Shark Tank. Do Shark Tank, É isso com mesmo? 15 anos. Isso Essa aí. era a empresa, Então, eu já tinha 2 anos de estrada, velho. É verdade. Com 15 o cara anos. já era um empreendedor experiente. É, já. E tava lá, pô, levantando dinheiro. bom. E depois ele chegou a vender essa empresa também com 18. Olha Então, que legal. olha que foda. Bacana. Aí ele, com 13 anos de idade, ele chegou à seguinte realização. Ele falou, cara, eu não sou apaixonado por materiais escolares. Eu nem gosto da escola. Só que eu preciso adquirir os conhecimentos que vão me dar a possibilidade de, quando eu achar, aí sim o negócio pelo qual eu sou apaixonado, eu saber o que fazer. Que legal. Ou seja, eu vou quebrar a cara agora para aprender, única e exclusivamente pelo desafio. Eu vou aprender as soft skills, eu vou aprender sobre business, velho, eu vou aprender sobre operações, otimização de processo, eu vou aprender sobre margem, eu vou aprender sobre tudo que um empreendedor num negócio precisa saber. Por quê? Porque eu sou apaixonado por materiais escolares? Não, porque eu sei que eu preciso desse conhecimento. E, eventualmente, se algum dia eu quiser trabalhar por uma causa ou por um propósito, eu vou estar preparado. E aí, quando as pessoas perguntam, putz, o que eu preciso para empreender? Até essa conversa com o Davi, eu falava o seguinte, olha, você precisa, primeiro de tudo, suprir uma demanda de mercado. Ou seja, precisa ter um gap na sociedade que você vai entregar para solucionar uma dor que alguma Resolver o pessoa problema. tem. Empreender é resolver problemas. Pronto, você vai resolver um problema. Tá bom? E aí, você vai agregar para a sociedade e você vai ser remunerado por isso. Maravilha, porque você está resolvendo a dor de alguém, chances são de que vai ser a dor de várias pessoas. Legal. O que mais? Você precisa também ter uma competência técnica. Por quê? Não adianta você ter uma puta ideia e uma resolução de dor de um que o mercado tem se você não sabe como executar. Então, se você quer oferecer uma solução de TI, você precisa saber programar. Pô, se você quer... Ou então, se você não tem essa competência técnica, você vai atrás de quem tem. Pô, você não é bom de vendas, mas você manda de TI, você desenvolve ali o back-end e você vai atrás do vendedor, pô. Ah, você não tem muito conhecimento de design, mas você é vendedor? Então vai atrás ali do TI e o outro cara do front-end, ali, o designer, para fazer o negócio. Puta, você não manja nada de Excel, velho, mas você vai precisar de um planilheiro para fazer a gestão financeira da tua empresa. Então você vai atrás dessa galera. Você precisa de uma demanda de mercado, de uma competência técnica e o que eu costumava falar até então, paixão. Só que, depois que essa conversa com o Davi, eu pensei o seguinte, irmão, a gente, na escola, é questionado com 17 anos de idade a seguinte pergunta, DRK, o que você quer fazer da vida? Com 17 anos, o que você quer ser quando crescer? E aí, você, que nunca teve experiência prática com nada, responder isso sem maturidade, sem vivência do mundo real, você precisa fazer uma prova que quando você passar para a faculdade, você vai ficar 5 anos para depois você se formar e entrar para uma empresa do qual, né, seguindo a escada corporativa, você vai ficar pelos próximos 40. Cara, é um puta compromisso, né? É uma baita responsabilidade você com... E assim, a imaturidade, né? Não gagueja, não gagueja, mas o que você quer, senão você não tem foco. Senão você não sabe o que você quer da vida. Exatamente, né? Porque senão você é o peixinho fora d'água, tu é a ovelha negra. Isso, e exatamente. Ninguém quer ser ovelha negra. Então, as imposições sociais fazem com que a gente acabe se apressando. Mesmo apesar da gente não ter muita certeza se é aquilo que a gente quer. Mesma coisa com negócios. Ó, até a Siri tá falando com a gente ó, agora. A Siri tá querendo participar aí. É a mesma coisa com negócios, pô. Você não precisa assumir que vai ter um propósito, uma causa pela qual você vai correr, perseguir e alcançar pelos próximos 45 anos. Se você não tiver experiência. Então você precisa adquirir experiência. Você tem que quebrar a cara, pô. Nem que seja para trabalhar numa padaria, velho. Numa mercearia. Para você saber como funciona os negócios. E aí, depois com a sua experiência, depois que você desenvolver horizontalidade, o que é absorver conhecimentos de várias frentes diferentes, mesmo que você não faça ideia de como isso vai ser teu futuro, enfim. Exatamente, claro. cara. Steve Jobs tem um baita discurso, onde faz na Universidade de Stanford. Se eu for no YouTube procurar, chama Connecting the Dots. Ele fala o seguinte, a gente nunca é capaz de conectar os pontos da nossa vida olhando para frente, olhando para o futuro. A gente só é capaz de conectá-los olhando para trás.
para o passado. Ou seja, o conhecimento que a gente adquiriu de várias frentes diferentes, ele só faz sentido depois que a gente já cria a nossa jornada. Porque é justamente a conexão, o paralelo que a gente faz entre essas diferentes frentes que permite com que a gente consiga criar coisas novas, coisas únicas, coisas que de fato vão suprir uma demanda de mercado com uma competência técnica que a Atender gente toda a tenha, tua necessidade lá atrás. e claro. eventualmente, cara, fazer algo que cumpra essas duas coisas e aí sim traga uma paixão. Mesmo que o motivo pelo qual a gente começou a aprender essas coisas não tenha nada a ver com paixão. Porque, Valdo, pensa comigo, velho, se você não tiver experiência com várias coisas diferentes, como é que você vai conseguir achar a tua paixão? Cara, fantástico estar dizendo pelo seguinte, Breno, eu tive participando semana passada de um podcast, eu estava sendo entrevistado, e eu fui fazer uma analogia que eu acho que vai é totalmente paralelo ao que você está dizendo, de maneira muito eficiente. O cara me disse assim, pô, DRK, quando você olha o projeto BDS hoje, que é algo muito novo, quanto argumento do qual você não viveu, porque o gamer não é algo natural da minha geração como business, mas você tem uma experiência que você adquiriu, a horizontalidade que você comentou atrás, em outros negócios como tecnologia de informação, como é que você enxerga o próximo passo? Eu dizia, olha, vamos fazer a analogia de um quebra-cabeça e do Lego. O quebra-cabeça são milhares de pecinhas que precisam se encaixar perfeitamente em cada uma delas para que a obra final seja pronta. O Lego, você pode fazer o que você quiser, quando você quiser, ainda que a quantidade de peças sejam exatamente em quantidade a mesma anterior. O que te traz a liberdade de poder fazer isso acontecer é a tua cabeça, da tua experiência e aplicabilidade. Então, o que você falou é muito, muito interessante. Deixa eu fazer um outro comentário que eu acho que faz muito... A galera quer muito saber disso. Você é um cara hoje que tem uma autoridade muito forte, muito grande naquilo que você concebeu. E algumas perguntas que as pessoas muitas vezes me fazem. DRK, como é que a gente começa um negócio, né? E aí muitas pessoas, a gente aprendeu isso em universidade, até fui professor de faculdade há um tempo, que eu voltei para o Brasil, o pessoal queria muito que eu fosse dar aula e tudo mais, eu fui dar aula de tecnologia e de inovação, e um dos pontos que eu lembro que o pessoal perguntava, quando eu montar uma empresa, o quanto a paleta de cores da minha logomarca é importante, o quanto o nome que eu vou falar da minha empresa é mais importante. E eu cheguei de fora para dentro do Brasil, e aí teve até uma situação muito interessante na universidade que eu dava aula, porque eu dizia, nada disso é importante. Mas eu quero te perguntar isso olhando para a palavra, para o termo jovens de negócio. Eu dizia para os meus alunos o seguinte, Nike chama-se Nike porque alguém botou muita grana para divulgar esse nome para poder ter essa pujança. E se ela não tivesse um bom produto, ela seria qualquer outra coisa mais do que o nome. Google pode ser chamado de Google, depende de quem lê, quando lê, em que país. E não é por a cor da marca ou pelo nome para qual ela se posiciona, mas aquilo que ela traz como carga. Jovens de negócio, já nasceu jovens de negócio? Tinha um outro nome? Como é que foi essa situação de chegar nessa grande condição? E hoje ela é o que todo mundo conhece. Então, o que aconteceu? Eu, numa época que estava na empresa Júnior, né, onde tive a possibilidade de conviver com várias pessoas, eu tive um contato com um grande amigo, que na época era meu gerente. Então eu era um novo entrante na empresa Júnior, ele era o gerente responsável por essas novas pessoas aí. E aí a gente foi tocar um projeto numa panificadora, tá? Lá no Rio de Janeiro. Tá bom. E aí, a gente fechou o projeto da panificadora. E foi muito maneiro, porque depois você fecha um contrato, dinheiro, antes você fica, porra. Uau, mano, agora, fechou, deu certo. Brabo. Legal. E aí? Não sabendo que tá só começando a festa, né? Não, lógico, todo um trabalho ainda, né? Mas a gente terminou ali, não? Começou ali a festa. Começou ali. Naquele momento, a gente saiu para comemorar. A gente tinha saído da reunião com eles, onde eles deram um ok, vamos fechar. E a gente foi para um bar. E aí a gente começou a tomar os chopps. Começou a conversar, cara, a gente tá aprendendo tanto, velho, fazendo isso daqui. Por que a gente, sei lá, não faz alguma coisa junto? E aí eu falei, eu já tô com esse negócio de criar um canal do YouTube, por que você não acha que por que a gente não faz isso junto, então? E aí, a ideia, cara, era que a gente começasse... Começou a formar o nome na minha cabeça já. Esse canal como duas pessoas, como Legal. dois jovens, para falar de negócios, por causa da experiência que a gente tinha com base na Fluxo, que era a Tão empresa óbvio júnior. quanto isso, cara. Entendeu? Então, assim, na verdade, a gente sentou um dia, levantou... O primeiro que a gente colocou lá foi jovens de negócios. E aí depois a gente botou mais uns 15 embaixo de variação. Falou, cara, quer saber? Perdemos tempo, vai ser o primeiro mesmo. Aconteceu alguns problemas pessoais, saúde da família, ele foi ficar com a família dele. Acabou que ele falou, Brenão, não vou conseguir. Aí cara, eu vou tocar sozinho então, beleza? Porque, puta, eu tô com muita tesão de fazer isso, já queria fazer antes. Claro.
vou fazer. Aí ele, não, beleza, mete bronca, vai embora. Que legal, e aí, cara, que legal. Eu acho que essa pergunta, assim, eu te acompanho há muito tempo e eu não tinha ainda ouvido, era uma curiosidade que tanto eu quanto o LKZ nós tínhamos, né? Eu acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast. Eu tenho certeza que eu nunca falei isso em nenhum podcast. Beyondcast tira coisas importantes dos nossos convidados. O nome dele é Vinícius Carneiro, ele começou depois a trabalhar comigo nas Jovens 2 anos depois. Que legal, depois de cara. já ser uma coisa maior legal, e tudo. Que legal. E depois ele saiu, agora tá com o projeto dele, né? Porque... Cara, o Vini... O Vini, pô. Não, peraí. Aí O Vini. Família, preste atenção que eu tô dizendo pra você. Você conheceu o Vini? Não é só conhecer o Vini. Breno Perrucho não é só um cara diferenciado e tudo mais. Breno Perrucho tem conexões fantásticas, cara. E Vini, tamo junto e tem um negócio bacana pra gente poder montar juntos. E certamente a gente vai ter que botar o Brenão com a gente, porque o Brenão é o cara que conecta as boas pontas de qualidade, cara. Então, assim, cara, que projeto fantástico da Vini, viu, cara? Eu já falei com ele, cara, tá fechado, tamo junto pro ano que vem. Massa, velho. Vamos fazer. Outra coisa, cara. Ainda de novo, eu pensando que efetivamente você é uma autoridade, sobre o que a gente fala muito sobre o aspecto de entregar conteúdo. E a gente fala muito na BDS, quando a gente olha muito parceiros como você, que a gente percebe que além de que você tenha comentado o fato do entendimento, de formato, da soft skill, cara, você tem paixão pelo que você entrega, cara, assim, teu olho brilha, sacou? Quando você começa a falar do aspecto financeiro, você fala com as pessoas para entregar teu conteúdo, é tão natural para você como se estivesse, sei lá, cara, no teu dia a dia respirando. Isso é uma coisa muito interessante. Mas aí vem a grande questão que a gente pergunta muito, que é, montar um canal, crescer esse canal, seja pelo momento, oportunidade, porque essas coisas acontecem. Até memes faz você crescer muito em rede social, não necessariamente te mantém a longo prazo. E a Jovens vem bem no crescente, sempre muito constante, com tudo aquilo que ela fez, com muita paixão de entrega. E aí, pensando dessa maneira, a pergunta que vem aqui é o seguinte: o quanto você driva o teu conteúdo em função de ser um catalisador da tua rede social, ou seja, entendendo a tua rede social, teu tipo de persona que você tem por entregar. E aí vem uma segunda pergunta, qual é a persona pela qual o Jovens de Negócio busca? Esse é um caminho. Ou outro caminho, cara, não, eu tô com meu coração aberto, eu vou deixar que as coisas aconteçam e não necessariamente eu vou baseado no analytics que eu tenho da minha persona ou do meu catalisador de rede social. Como é que funciona na Jovens de Negócio, cara? Então, eu acho que é muito bonito no papel você falar de quando começar a definir exatamente a tua persona, o teu público-alvo e tudo. Às vezes, ainda mais quando você está empreendendo com uma coisa que a galera não tinha feito. Então, no caso, quando eu comecei a falar sobre educação financeira, ninguém tinha falado sobre educação financeira da forma jovem. Todo mundo falava sobre educação financeira. Beleza, tinha um monte de gente. Perini, Arcuri, Primo e tal. Mas para um público mais velho que, tinha poder aquisitivo. Então, ninguém fala com moleque, que nem eu tava fazendo. Irmão, ninguém tinha feito. Eu falei, cara, vai ser essa galera. Eu não sabia se ia vir mais homem, se ia vir mais mulher. Não sabia se a idade ia ser sub-18, se ia ser acima. Eu falei, olha só, eu vou descobrir. Qual que era o fator que estava lastreando o que eu estava fazendo? Sempre, para cada vídeo, cara, desde o começo, eu não queria fazer um vídeo. Eu queria fazer uma obra de arte. Olha só, cara. E legal. Ao fazer uma obra de arte, a gente tem um cuidado muito maior do que, soltar um vídeo e, beleza, esquecer. Eu quero que ele seja uma obra de arte que outras pessoas daqui a 3 anos vão voltar e vão olhar, caralho, velho, olha o carinho com que esse conteúdo foi produzido. É isso aí. Então eu sabia que, fazendo daquela forma, eu editava todos os vídeos, eu animava todos os vídeos, eu colocava tudo, porque quando eu estava na faculdade, eu fazia freela para ganhar dinheiro de editor. Então eu já tinha alguma noção ali, até porque quando eu estava fazendo o YouTube, já editava com os canais lá de música, os vídeos de música. Então pegando todas essas coisas aqui, juntando nisso, eu falei, cara, eu não vou esperar até, sei lá, fazer uma pesquisa de mercado para eu começar. É lógico, pode ser que você consiga queimar a largada fazendo isso. Pode, realisticamente. Fácil de fazer? Não. Então, cara, YouTube tá aí para todo mundo que quiser fazer. Você quer começar a produzir conteúdo? Pensa o seguinte, como é que você consegue fazer com que o output que você queira gerar para sua audiência aconteça? No meu caso eu quero que as pessoas saibam investir. Como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Então, eu colocava as historinhas, colocava os exemplos, mostrava a tela do computador, animava, colocava tudo isso dentro das limitações que um menino com um computador e com a competência limitada, que tinha começado experiência com outras coisas, conseguia fazer. Só que isso aqui ainda foi diferente em relação ao que existia. Tá bom. Então, isso me ensinou uma coisa, que ao pensar em empreender, a gente fica muito preso no inovar. Uhum. Eu preciso criar um novo Twitter, eu preciso criar um novo Facebook, a nova Meta, o novo Amazon, o novo Google, o novo Tesla. Cara, inovar pode ser simplesmente você fazer a mesma coisa que outra pessoa de forma diferente. Isso. Porque vamos lá, educação financeira. O conteúdo é o mesmo. Você pode aprender hoje com um monte de gente, com Perini, Arcuri, com Primo, com Favelado Investidor, com Nath Finanças, com Fábio Holder, com Pitch Money.
com jovens de negócios. Cada um fala do seu jeito. O mesmo conteúdo que já está validado, que a gente sabe que tem mercado, que cresce o número de investidores na bolsa em 3 dígitos em porcentagem a cada ano. Ou seja, cara, é muita gente se interessando por isso. Possivelmente, a forma como você decide falar vai apelar especificamente para um determinado grupo de pessoas que vão ver que a forma como você fala, a forma como você ensina é melhor do que qualquer outra pessoa com que ela já tenha assistido. Porque você simplesmente se dispôs a começar. E não ficou preso no, mas e se? Mas e se já está saturado, já tem tanta gente? Mas e se der errado? Mas e se eu perder muito tempo fazer isso e não tiver view? Velho, faz, cara. E mantém consistência ao longo do tempo. Fica ali 6 meses, foda-se, tá trabalhando de graça, faz parte, pô, acontece com todo mundo. Porque se você consegue comprar o teu sonho, irmão, é só você ir ajustando umas pequenas coisinhas ao longo do tempo, com base no feedback que vai sendo gerado nessas pessoas, poucas por sejam, que estejam assistindo, para você ir melhorando cada vez mais, né? O conceito de MVP. Cara, Breno, é muito doido você falar isso, porque assim, você talvez seja um dos poucos caras que eu já ouvi, no topo que a gente está com o BDS, analisando várias objetividades sobre redes sociais, que tá dizendo o seguinte, cara, não necessariamente apenas o drive único e exclusivo do Analytics, sacou? Vou trabalhar sobre o algoritmo do YouTube desta maneira. No começo não tem como, né? Não tem isso, ninguém assistindo. Então, mas aí eu volto a dizer, né? Isso é bom que o nosso pessoal ouça esse tipo de coisa e entenda. Muitas e muitas vezes você traqueia pelo carinho e pela paixão, entregando o teu melhor como conteúdo, e não necessariamente assim, olha, eu até acho que confio que isso aqui deveria ser dessa cor, mas o algoritmo XPTO dessa rede social diz que deveria ser de uma outra cor. E você, na verdade, talvez se desvencilhe um pouco, se desconecte um pouco desse tipo de coisa. Mas certamente você deve estar drivado pelo teu público. Porque hoje, cara, você tem seguidores já há bastante tempo. Pessoal que é muito fiel, a gente dá uma olhada muito no teu canal, a gente percebe exatamente que as pessoas são fiéis aos produtos, às tuas entregas. Cara, me fala um pouco disso. Assim, qual é o perfil hoje desse público que você atende, Breno? Então, o público que eu descobri que eu tenho, né? Isso. Que eu não sabia quando eu comecei. Inclusive o DRK e LKZ. É bom lembrar disso. Aí, ó. O DRK tá aí? O LKZ tá aí, não? LKZ deve estar no outro estúdio agora. Ó, o público que eu descobri que eu tenho, cara, assim, 70% do meu público, ele tem de 20 a 35 anos de idade, tá? Então, é uma galera universitária ou então que está entrando no mercado de trabalho, principalmente. A curva normal, ela sobe entre os 25 anos de idade ali, sabe? Aquela maior bulk de pessoas. Então, pessoas ou que estão na faculdade, estão precisando de um estágio, ou então que já se formaram e estão trabalhando em algum lugar, procurando emprego ou querendo empreender. O que é comum em todas as pessoas? Elas querem ser bem-sucedidas. São pessoas que sonham em poder atingir sua liberdade financeira, em querer viver alguma experiência, como viajar ao mundo, em dar uma casa para os pais, sabe? Em poder não ficar preso às amarras sociais e viver a vida nos seus próprios termos. Eu percebi também que é um público majoritariamente masculino, 80% do meu público é cueca. E não sei... Por isso que as poucas mulheres querem saber se você é casado, se está namorando, é por isso que eu entendi já como é que é. Então, na verdade, não tem muitas mulheres que se interessam por isso, eu vou falar a verdade, infelizmente. Mas é uma coisa que a gente quer tocar mais, assim, por que não poder fazer mais ações para trazer mais mulheres também para jovens, entendeu? E... Porque, se a gente consegue beneficiar toda essa galera masculina, porque às vezes, né, simplesmente não consegue fazer isso com o público feminino também. Então, isso daqui gera vários insights pra gente sobre esse público. Cara, que é, de fato, comunicação tá funcionando. Eu tenho que falar como eu tô falando contigo, mano. Porra, como eu falo com qualquer amigo meu, sabe? Perfeito. E não falar como, né, nos primórdios da civilização, enquanto né, nós, fraternos homens... trabalhávamos no fogo e na roda, porra, não, assim, vamos falar que nem gente, entendeu? Então, é basicamente esse forma como né, eu tento comunicar no canal, mas também, por exemplo, insights do questão masculino e feminino. Por que não? A gente traz mais mulheres para participar de lives, para fazer Jovens Milionários. Os vídeos mais vistos dos Jovens Milionários foram com Ana Jordes e Isabela Mate, claro, tá ligado? Claro. Porque, mano, a gente sabe, o público existe. Olha que foda você ter mulheres que, no estigma social, são menos empreendedoras, é absolutamente estigma, porque, porra, estão essas mulheres aqui para provar justamente que né, são incríveis. Por que não trazer mais dessas histórias? Por que não poder ficar mais próximo dessas pessoas, assim, sabe? Justamente porque, às vezes, cara, justamente por estigma social e padrão e convenções, as próprias mulheres acham que, mas isso não é pra mim. Sendo que qualquer um pode assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, seguir um caminho que pro senso comum é diferente e arriscado e adquirir esse conhecimento para poder ajudar outras pessoas a resolver os seus próprios problemas. Legal, cara. Legal. Bom saber disso. E certamente a BDS quer ajudar muito
a Jovens de Negócio poder trazer esse segmento de mulheres pô, eu digo isso todos os dias, né? A gente olha para o ambiente gamer e se surpreende quando a gente fala assim, cara, esportes é um negócio muito nichado, que é o competitivo, mas games as mulheres já são muito maiores do que nós, quer dizer, muito maiores não, mas são 51, 49. O pessoal fala, como assim? Isso é verdadeiro. Tem mais mulheres do que de vantagem stream, nos games tem muito mais, tem 51% de mulheres e 49% de homens. Cara, que bizarro. E no esportes a gente está falando de 92,8%. Entendi. Então, assim, mas o grande diferencial nesse processo... 92% homem, no homens caso. E 8% no competitivo e 8% mulheres. Mas, de novo, é o que você falou. Dar a oportunidade de... É fantástico. A gente tem hoje um podcast que só trata esse tipo de coisa, que é o cenário feminino dentro do ecossistema gamer. E aí, Jovens de Negócio, acho que tem muito para entregar exatamente para uma galera que, pô, é fantasticamente... Eu digo muito, né? Mulheres são muito melhores do que nós, são multitasking em várias situações, muitas entregas e tem uma sensibilidade, talvez, que, quando muito bem direcionada, é muito melhor do que o homem tocando as operações. Vamos que vamos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E aí, como investidor, eu te conheço, quer dizer, eu já ouvi falar, você já falou várias vezes de empresas que você gosta, que você atua e tudo mais. Mas, cara, me fala outra coisa. Com relação, além da Jovens de Negócio, como participação efetiva, você, Breno Perrucci, já investiu, investe, participa de algum tipo de outra empresa além das Jovens? Já, a gente Mas não investir em bolsa, eu tô falando investir de estar no dia a dia. E aí? Eu nunca investi numa startup que, por exemplo, fez um pitch para mim e eu comprei, né? Mas eu comecei algumas. Então, o legal de você ter audiência e de você construir, né, pessoas que te seguem uma base fiel ao longo do tempo, é que você está basicamente construindo um ativo. Por quê? Porque ele se valoriza, o marketing boca a boca das pessoas faz com que a sua audiência vá crescendo e se valorizando ao longo do tempo. E o melhor, ele coloca dinheiro no seu bolso porque você pode direcionar a atenção dessas pessoas para outros produtos e serviços que você esteja oferecendo através de outros negócios. Seja negócio dos quais você é parceiro, seja negócios que você mesmo cria, seja afiliação, seja, né, coprodução, qualquer outras coisas. E aí, no caso das Jovens, não só a gente tem a nossa empresa educacional, a gente vê desinfoprodutos sobre empreendedorismo e educação financeira. Tá bom. Como também a gente criou outras frentes dentro desse ecossistema Jovens de Negócios. O primeiro deles foi a Kraus. A Kraus é uma produtora. Perfeito. Então, ela começou como uma empresa de edição de vídeo, tinha vários clientes, a gente tinha um crivo, cara, só vamos pegar cliente acima de 100 mil seguidores, então era um tipo de edição Prime. Tá bom. Depois a gente deu uma repaginada, demitiu todos os clientes e começou a produzir doc. Então a Kraus agora está produzindo documentário. A gente foi lá nos Estados Unidos fazer um documentário sobre a vida do Walt Disney. O modelo de negócio é basicamente levantar patrocinador para arcar com custo. A gente lucra com base nesses documentários que são feitos e vendidos para essas marcas. Que legal, certo? cara. Postado no canal das Jovens também. Perfeito. Beleza. Aí a gente começou também a Mônaco. A Mônaco é uma marca de roupas, né? A gente chama de marca do empreendedor, que é muito simples. Na verdade, só uma marca com um monte de estampa de pessoa bem-sucedida. Tipo, legal. Steve Jobs, Jeff Bezos e tal. E aí, também nos vídeos das Jovens, quando a gente fala de história e sucesso, tem lá o vídeo do Elon Musk falando sobre a vida dele. Estou usando a camisa do Elon Musk com link na descrição para você comprar da Mônaco. Então, tem esse negócio aí. Também tem a The Compass. E esse, particularmente, é um negócio que eu tenho o maior carinho. A gente está abrindo uma rodada de levantamento de capital agora. Tá bom. Então, a gente vai levantar uma grana para que a gente aparte a iniciativa das Jovens. Então, a gente começou internamente isso daqui. A Jovens começou a subsidiar, contratou as pessoas, estava rodando dentro da própria operação das Jovens aqui. E aí chegou um momento onde a gente falou, caralho, velho, pô, essa empresa precisa voar. Essas pessoas, elas precisam de mais autonomia. Elas precisam ter o dinheiro próprio e não só ficar dependendo do orçamento ali que a Jovem está pagando mês a mês. Por que a gente não faz uma rodada? Levanta um novo CNPJ. E a gente criou esse novo CNPJ e a gente basicamente está fazendo o seguinte, né? Modelo de negócios. Uma empresa que é um portal de notícias que veicula notícias sobre mercado financeiro, sobre negócios, sobre tecnologia de uma forma leve, com meme, com piada, sabe? Legal, que dá a possibilidade de jovens ficarem inteirados em relação ao que está acontecendo no mundo, só que de uma forma tão gostosa quanto é você ficar mexendo no Instagram. E não é chato, tipo, sei lá, você ficar no G1, no Valor Econômico, que tem aqueles termos difíceis e tal. Então a gente descomplica e destrincha todos esses conceitos ali na The Compass. E é basicamente isso. A receita é com patrocínio e com lançamentos. Então a gente vai usar a nossa mídia para lançar infoprodutos de outros criadores. Tem receita nisso daqui. A gente tem a nossa mídia para poder levar clientes para outras marcas, como por exemplo, o BDS patrocinando a The Compass. Você pensa, putz, olha, tem um evento aqui, eu quero vender os ingressos e tal. Como é que faz? Colocar o link lá na newsletter da The Compass, porque as pessoas de lá vão, pô, quero me interessar, estou interessado por esse público aqui. Então, é basicamente esse modelo de negócio aqui. Legal, bom, legal. A gente começou e você investiria em empresas de games?
Se for sua, eu invisto. E já coisa, galera, você que tá um bom projeto e tudo mais, liga pra gente, vai passar o contato do Breno pra poder fazer investimento em vocês. Mas se for na... Aí, ó. Pode falar de BDS. Que massa, velho. Dá pra fazer uma coisa assim, separar um pool, tá ligado? Jovens, claro. Onde a gente fala sobre iniciativas terceiras e a gente faz um pool BDS. Aí, ó, tá vendo aí? Cara, esse jogo aqui é muito interessante, porque a gente consegue entender, eu digo isso todos os dias, né? Cada vez mais amigos com mesmos propósitos de vida, de futuro, eu brinco muito do fato da cauda longa, pensando exatamente em deixar legado. Quando a gente se encontra, é sempre um bom bate-papo e quase sempre traz bons negócios para a mesa. Então a gente aguarda e tem muita coisa chegando por aí. Mas vamos lá, deixa eu falar de outro comentário que é importante para a gente, cara. Se hoje o Breno tivesse que dar um conselho, cara, ao Breno lá atrás, qual era o conselho que você daria hoje, o Breno que passou por tudo isso, entendeu, é empreendedor, é investidor, que tipo de conselho você daria para o Breno lá atrás, quando começou toda essa história? Pô, que pergunta profunda essa, velho. É Beyondcast, cara. Beyondcast é isso aí. Pega essa cara de calça curta. Eu diria que, assim, o Breno lá de trás, ele era muito inseguro, né? E dificuldade de falar com as pessoas, dificuldade de realmente ser sincero consigo mesmo, né? Ele queria ser mais do que os outros esperavam que ele fosse, do que de fato ele ser legitimamente ele. E isso era um grande problema, né? Porque você não está vivendo a sua vida, você está vivendo que você é uma ilusão. Eu diria o seguinte, que não existe absolutamente nenhum problema que a gente tem no presente que daqui a 10 anos vai fazer qualquer diferença na nossa vida, para mal. Nem as piores coisas. Como, por exemplo, 13 anos de idade, eu sofri essa tragédia, né? Deixei de ter uma pessoa que eu amo e que, por sinal, moldou toda a minha trajetória, velho. Então, eu sou muito grato ao tempo que eu passei com meu pai. Eu tive 13 anos com ele, que maravilha, sabe? Ele pôde me ensinar muita coisa. E sou muito grato ao caminho que eu pude seguir depois disso também. Então, a gente poder analisar realmente, mesmo nas piores coisas, que existe uma luz, cara, se nem nessas piores coisas, sabe, vai ser tão relevante quando a gente pensa daqui a 10 anos, pensa como uma coisa boba, tipo, você foi mal numa prova. Você pode ficar, caralho, eu tirei um 5. Não quer dizer que você vai se dedicar? Não, mas quer dizer que daqui a 10 anos você não vai nem se lembrar dessa prova. Pensa, qual foi a prova que você fez 10 anos atrás, você lembra? Você não se lembra. Você terminou um relacionamento. Abriu margem para você, de fato, encontrar uma pessoa que você sabe que queira compartilhar a sua vida, às vezes, ou viver muitos momentos maravilhosos, sabe? Então, nenhum problema da sua vida hoje vai ser relevante daqui a 10 anos. É lógico, se a gente simplesmente assumir que a gente vai trabalhar para isso. E aí, para isso ficar claro, deixa eu só contar uma história, né? Porque a parte da insegurança foi muito difícil, no sentido de, sabe que não tinha amigo muito sério, dificuldade de interagir com as pessoas, mas teve uma coisa que mudou para mim, que foi quando eu comecei a assumir a disciplina de acordar cedo todos os dias, quando eu tinha largado a faculdade para fazer o canal. Porque eu não queria que ninguém achasse que eu estava coçando o saco lá. O que eu descobri foi que depois de 5, 6 meses fazendo isso, né, teve um momento onde era 5 da manhã, eu estava descendo para ir para academia, estava tudo escuro lá no Rio de Janeiro, né, as luzes do condomínio onde eu morava todas apagadas. E eu estava sozinho naquela escuridão, 5 da manhã, indo malhar. E aí eu comecei a pensar, caralho, velho, quem que é o doido que tá fazendo isso comigo? E aí eu subi, depois que eu fechei a academia, me olhei no espelho, não vi mais um moleque tímido, um moleque feio, um moleque fraco. Eu vi uma pessoa que eu tinha sinceramente orgulho de estar ali na minha frente, sabe? Justamente pelo sacrifício que foi feito durante esses todos os meses, onde eu, pela primeira vez na vida, eu não estava fazendo nada por ninguém. Eu estava fazendo pra mim aquilo ali. Não tinha ninguém olhando, eu não estava postando, eu só estava vivendo e fazendo porque eu sabia que pra mim eu precisava daquilo. Então, saber que no futuro, se a gente der conta do trabalho, a gente fizer a nossa parte para com consistência e disciplina sacrificar o presente em prol do futuro, cara, a gente vai ter muito, muito mais o que colher e pelo qual ser grato do que ficar se preocupando com essas pequenas coisinhas e irritações que a gente tem no nosso dia a dia. Porque se a gente reconhece isso, como eu gostaria muito que eu soubesse lá atrás, a gente pode viver uma vida muito, muito mais plena e com leveza. Breno, é uma coisa muito doida, muito forte você estar falando isso. Eu particularmente, eu tenho, como na vida de empreendedor, eu sou um cara também muito prematuro com relação a empreendimento, ter saído de casa muito cedo, montado família. E tem duas coisas que eu aprendo a cada dia e é um caminhar, né, sequencial. Uma é viva a vida mais leve. E para isso você tem os seus momentos, para que você dê atenção àquilo que realmente merece ter atenção.
E tem um segundo questionamento que eu tinha muito aos, sei lá, cara, 12, 13 anos de idade, que eu dizia, e eu li essa frase em algum livro, certamente, e talvez eu adaptei ela para minha cabeça, e eu guardo isso muito como um mantra. Eu dizia, um dia na sua vida, você vai se encontrar com você mesmo. Poderá ser o melhor dos teus momentos ou o pior dos teus infernos. E esse momento que a gente acontece aí, eu comecei a pensar, a maturidade chegou, eu virei pai, agora já sou até avô, e hoje eu fico dizendo, cara, isso acontece todos os dias. Todos os dias, ao se olhar no espelho, a única pessoa que você não consegue mentir para você mesmo, você não consegue negar e nem se enganar. Não se realmente você for muito honesto. Então, essa história de que você um dia vai se encontrar com você mesmo, são todos os dias. E quando você vive a vida mais leve, cara, aproveita o que for de melhor dela, porque é ela que você tem para viver, isso é tão positivo. Então, cara, é muito forte e, porra, fantástico a tua resposta. Deixa eu fazer uma outra analogia, vai. Já que eu falei um pouco do passado, vamos falar do momento atual. Se você estivesse no lugar do DRK nesse momento, o que você perguntaria pro Breno, cara? Uma pergunta assim, a bala de prata, assim, cara, se esse cara me perguntasse se eu estaria dentro d'água. Cara, sabe o que é engraçado, cara? É que a gente, pela vida que acaba tendo em relação à mídia, é difícil. E você já conseguiu matar algumas aqui, algumas primeiras vezes. Mas é difícil a gente ouvir alguma pergunta que não tenha respondido antes. Certo? Verdade. Você conseguiu algumas aqui. Que bom. Mas por isso eu preciso refletir um pouco, cara. O que eu me perguntaria se eu fosse Guarda ela então você? pro final. Tá Guarda bom, ela pro final, vamos tá? lá. Beleza, Assim, eu volto pra você. Ela volta, por que eu digo isso? Eu sempre comento esse fato no dia a dia da BDS. Assim, eu falo para todos os jovens, cara, nunca ninguém vai dizer que você não pode. Né? Isso, eu vivo isso. O LKZ me mostrou isso nos últimos anos. Eu já tive sucesso, já tinha independência financeira antes da BDS. Hoje a BDS é o meu levantar pela manhã e falar, cara, que tesão, que negócio muito doido a cada dia, a cada entrega. E isso me faz refletir todos os dias assim, cara, qual é a resposta que ainda não trouxe para mim. E a cada dia que eu encontro ela, eu procuro responder de alguma atitude, alguma ação, algum projeto da BDS, está me tornando uma pessoa mais leve, mais contente. Então, guarda aí, tenta pensar em alguma coisa. Eu acho que eu já encontramos aí, tá vendo aí? Não se pode Claro. compartilhar agora. Claro, por favor. Isso também foi uma coisa que eu não falei antes, mas... O que você perguntaria pro Breno? Eu perguntaria se você acha que foi sorte. E... Breno perguntou, você acha que foi sorte? Então, eu tive muita sorte na minha vida. Inegavelmente. Eu fui uma pessoa abençoada, com pais que me amavam, com uma qualidade financeira que, apesar de não ser absolutamente abundante, era mais do que o suficiente para a gente conseguir viver uma vida de conforto, certo? E a gente não escolhe quem são os nossos pais, a qualidade de vida que a gente vai ter quando nasce, a gente não escolhe a cor da nossa pele, a gente escolhe onde a gente vai morar. A gente vive essas coisas com sorte ou azar. Então, a questão que fica não é se é mais fácil ou mais difícil, porque inegavelmente o fator sorte facilita ou dificulta para muitas pessoas, mas é da seguinte forma. Existem muitas pessoas que talvez tenham tido a mesma sorte que o Breno. Muitas pessoas que, como estudaram comigo e também tiveram pais amorosos, também às vezes tiveram até mais sorte que, por exemplo, ainda tem o pai. E o que eu acho que fez... Mas assim, só existe um jovem de negócios. Né? Apesar de milhares de pessoas terem a mesma sorte. É que a gente saber do custo de oportunidade das nossas ações. Acho que para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa se perguntar qual que é o custo de oportunidade disso. E custo de oportunidade é o seguinte. Custo de oportunidade é o que você deixa de ter toda vez que você faz uma escolha. Então, por exemplo, qual que é o custo de oportunidade de você namorar? Custo de oportunidade de você namorar é que você não pode viver a solteirice, né? E, pegar um monte de gente pra festa e tudo e dar louca. Você tá namorando, né? Então você tem que reconhecer o custo de oportunidade quando você escolhe pedir alguém em namoro para que você não precise trair a pessoa ou ter esse desentendimento, porque simplesmente isso não é legal. Qual que é o custo de oportunidade de você estar solteiro? É que você não pode desenvolver um relacionamento profundo com alguém. É que você não pode, de fato, viver momentos que às vezes vão permitir que você desenvolva uma família, e viva o que você vive com seu filho. Então, para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa saber o custo de oportunidade. E quando a gente é jovem, cara, eu acho que a gente perde mais tempo se perguntando, tipo, mas será que eu posso fazer isso? Porque, eu sou
branco, sou novo, tive todos os privilégios da vida. Será que eu não vou ser julgado? Eu falo, caramba, se tu quer fazer, vai lá e faz, sabe? Porque cuja oportunidade de não fazer é a gente ficar arrependido, talvez, no futuro, e ficar se perguntando, puta, mas e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse ido atrás dos meus sonhos, apesar de toda a sociedade achar que, puta, eu tô fazendo uma coisa errada, sabe? Então, acho que a pergunta que eu faria seria essa. Legal, cara, legal. Assim, eu vou fazer um contraponto sobre o comentário, não de tudo que você falou, mas um pedaço diz o seguinte. Eu acho sorte é uma boa desculpa, porque o sorte e azar é muito, eu acho, oportunidade e preparação, é claro, mas eu digo o seguinte, você não é responsável aonde você nasceu, de quem você é filho, e qual era a tua condição financeira, intelectual. Mas certamente você é responsável quando você for morrer. Né? Então, assim, como eu nasci onde eu estava, eu não sou responsável porque, cara, e aí você pode talvez colocar essa sorte, né, como um tema a ser analisado no momento de mais ou menos oportunidades. Agora, cara, eu sou muito responsável por aquilo que eu vou, como é que eu vou morrer. E aí está muito na mão de cada um de nós nos entregarmos. E eu entendo claramente o teu comentário, mas certamente é essa linha de condução que eu falo muito para os jovens que estão hoje, né, no projeto da BDS ou no dia a dia da gente. As pessoas realmente dizem o que você comentou aqui agora. Me perguntam, DRK, por onde começar? E a minha única resposta é, cara, começa. Eu falei isso lá no Papo Rec com você. Então, eu acho que o contraponto é um pouco desse fato de que você é responsável, sim, pelo teu futuro. Talvez não quando você nasceu, mas pelo teu futuro. Então, cara, concordo muito nesse aspecto. O contraponto é muito sobre esse aspecto da sorte, porque as pessoas muitas vezes são muito imediatistas, né? Porra, não, eu não nasci rico, então eu tenho que... Não, cara, ao contrário, você nasceu. Isso já é uma valia fantástica. Mas vamos lá. Deixa eu te fazer outra pergunta, cara. E aí estamos terminando o nosso bate-papo, mas tem 3 perguntas que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Qual é o sonho grande, cara, do Jovem de Negócio, cara? A gente falou tanto de sonho grande, eu falo muito, né? O livro Sonho Grande, ele me rompeu algumas barreiras importantes. Eu brinco muito, eu chamo os três Cavaleiros do Apocalipse, né? Que assim, contra tudo e contra... e o Paulo Lema. E o Lema. Quando ninguém talvez respeitasse empresários, empreendedores brasileiros, ele foi lá e fez, né? Eu sempre digo isso. Eu brinco todas as vezes, né? O mundo não é feito pelos certinhos, né? O mundo ele é transformado pelos loucos, os certinhos só fazem aquilo que nós mandamos, porque é isso que é o dia a dia, saber que a gente pode para si fazer acontecer. E para jovens de negócio, cara, qual é nesse... Porque assim, eu acho também que todos os dias a gente está evoluindo e sonhos, graças a Deus, isso eu escutei várias vezes, eu concordo com isso. O Breno que eu estou falando hoje, estou batendo esse papo hoje, daqui a uma semana vai ser um cara diferente, com outras vontades, com outros sonhos maiores ainda. E daqui a 10 anos, então, porra, tomara que você mude muito mais do que você está mudando hoje, porque eu sei que você está numa evolução constante, a gente não pode ficar parado. As pessoas muitas vezes falam, pô, Deca, você mudou tanto. Que a gente conheceu na periferia de Salvador, você mudou. Falei, ainda bem, cara, que eu mudei, né? Imagina se eu tivesse naquela condição. E aí, falando nesse teu momento, cara, qual é o sonho grande para jovens de negócio nesse momento? Vou te contar uma história. Opa. Adoro tuas histórias, cara. Vai fazer todo sentido, apesar de no primeiro momento ficar meio solto, tá? Tá bom. Mas eu vou fechar o gancho. Bom. É o seguinte, existia um homem chamado General Stockdale. General Stockdale foi um general de guerra, né? Foi capturado na guerra do Vietnã. Ele era norte-americano, foi aprisionado, ficado em cativeiro, torturado dia após dia, junto com o seu pelotão. Então, uma pessoa que viveu por um período absolutamente adverso na sua vida e, junto com o seu pelotão, aprisionado, ele ouvia pessoas muito otimistas falando o seguinte: tá tudo bem, a guerra vai terminar antes do próximo Natal e a gente vai ser solto. E aí, a realidade foi que Natal vinha e Natal ia e eles não eram soltos. Então eles achavam que eles iam ser soltos até a próxima Páscoa. E aí Páscoa vinha e Páscoa ia e eles não eram soltos. O que começou a acontecer foi que algumas pessoas desse pelotão, por estarem absolutamente abismadas com o fato de a guerra estar demorando tanto tempo, elas estarem sendo torturadas mais dias do que não, e estarem tão longe das suas famílias, elas começaram a enlouquecer. Elas começaram, às vezes, até a não ver mais motivos pelo qual viver e acabaram tirando suas próprias vidas. Mas o General Stockdale não. Ele não era um otimista. Ele encarou o fato bruto da realidade de que ele não iria ser solto no próximo Natal, mas que ele iria resistir até ele ser solto. No final, ele iria prevalecer. Esse é o paradoxo de Stockdale.
Ele não sabia quanto tempo ia ser necessário para isso, mas se ele olhasse dia após dia, ele focasse em viver e sobreviver só mais aquele dia, iria chegar um momento onde ele iria ser vitorioso e ele iria prevalecer. Mesmo que os seus amigos otimistas tivessem uma quebra de expectativa, ficassem frustrados por acharem que iriam sair no próximo Natal e acabassem não saindo. E o que isso tem a ver com o sonho? Porque o sonho que eu vou te falar agora é absolutamente irreal se comparado ao que a gente espera, dado as circunstâncias da nossa realidade brasileira, com diversos problemas, instabilidade política, leis frouxas de propriedade privada, né? E essas incertezas que a gente vive no dia a dia aqui do Brasil. Mas o que General Stockdale ensinou é que no final a gente só precisa ter a força bruta de vontade e a crença inabalável que a gente vai prevalecer. E o que é isso? Eu quero poder levar esses conhecimentos, que são absolutamente indispensáveis para a nossa vida em sociedade, para você se autodenominar um cidadão, como educação financeira, empreendedorismo, produtividade, para a educação de base. Para que, na nossa formação como cidadãos e seres humanos, a gente consiga ter o básico para o que a realidade do século XXI precisa. Tudo bem, é importante nós estudarmos história, geografia, matemática, química, física, né? São matérias que realmente dão uma visão de mundo para a gente e tudo, só que talvez briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, rochas metamórficas e magmáticas não sejam algo que todo mundo vai precisar usar na sua vida. Mas como a gente já conversou, dinheiro e negócios são absolutamente indispensáveis. Então, podendo mudar a sociedade, concedendo aquilo que é mais importante para a gente transformar a nossa economia, como educação, iniciativa privada, são os pilares do que as jovens têm como missão para cumprir. A gente quer poder entrar no modelo básico de ensino, tanto nas instituições privadas quanto públicas, para que educação financeira e negócios sejam nada mais do que uma matéria escolar. Para que todo mundo, desde cedo, saiba que não precisa depender de INSS, não precisa depender de ter um emprego, que pode abrir sua própria empresa e que você vai ser dado os conhecimentos para isso. E que você vai assumir a responsabilidade sobre sua própria vida, ao invés de se vitimizar com os problemas da economia, que são tantos, com os problemas do governo, que são tantos, e ficar dizendo que basicamente, né, o motivo pelo qual a nossa vida é tão ruim é por causa de algo que é terceirizado e não é sua responsabilidade. Não. Mostrar que existe o caminho se a gente simplesmente se dispuser a, através da educação e iniciativa privada, aprender esses conhecimentos básicos para a formação de qualquer indivíduo. Breninho, isso é sonho grande, cara. Isso é sonho grande. Mas tem um ponto que a gente bate bastante em nossas empresas, né? Só realiza sonhos quem sonha. Então, irmão, não tenho dúvida que você vai realizar o teu com certeza absoluta. Então, parabéns. Isso é sonho grande. Cara, me fala outra coisa. Um livro, cara. E aí, irmão? Quanto tempo você tem? Caralho, cara, que propósito Sobre foi o quê? esse? Então, por que um livro, cara? Qual foi o propósito de, vou botar num livro um tema específico? O meu livro. Ah, legal. O teu livro, entendi. cara, tá bom. né? O meu livro. O Você teu tá livro. querendo que eu recomendasse alguns? Ah, não, Fala o do livro meu, você, entendi. porra, Legal, a tua legal. biblioteca é gigante. Não, você acabou de dizer o seguinte, cara, vou escrever um livro, cara. E aí, qual foi o propósito de escrever esse livro? E venham coisas depois, venham mais coisas. Me explica um pouco dessa tua iniciativa. Para a gente conseguir olhar lá na frente, né, e sonhar grande, a gente precisa começar com passos curtos. E o livro, ele foi esse primeiro passo, né, de pegar justamente investimentos, negócios, educação financeira, economia, performance, produtividade, mentalidade, gratidão, coisas básicas assim que todo mundo deveria ser dado esse conhecimento desde o ensino básico na escola, para que a gente consiga sair da escola sabendo como ser um bom ser humano, né, e não depender de ser escravo de amarras sociais, sabe? De pensamentos pré-concebidos. Que a gente possa desenvolver senso crítico em relação aos acontecimentos do mundo e com isso tome as nossas próprias atitudes. Com base no que a gente pensa, não no que outra pessoa está dizendo como a gente deve pensar. Então, seres pensantes. O que o ensino não te ensina,
que é o nome do livro, foi justamente uma obra onde eu compilei esses principais conhecimentos que, para mim, foram indispensáveis no processo de formação da minha empresa, que hoje emprega 40 pessoas e que também agrega valor na sociedade passando esses conhecimentos sobre investimentos, educação financeira, produtividade, performance e negócios. Então, o que para mim foi suficiente para fazer essa iniciativa tão bem cedida, assim como a Kraus, assim como a The Compass, assim como a Mônaco, foi compilado dentro dessa obra para que qualquer outra pessoa que simplesmente consiga se despir do ego, de pensar, mas isso foi muito fácil para ele porque, né, preenche a lacuna. Que não. Simplesmente são conhecimentos que são repetitivos, replicáveis, escaláveis e são passivos de gerar lucro caso você implemente-os da mesma forma. Então, essa foi a ideia do que ensino não te ensine. Fantástico. Esse é o primeiro de muitos? Mano, com certeza, velho. Pô, dá pra aprofundar muito mais em todos os assuntos aí. Que bom. Breno, na verdade, eu queria só entender um pouquinho dessa semana. Você tá aqui em Salvador. Primeiro, eu acho que a gente, tá finalizando nosso bate-papo. É um bate-papo que a gente vai ter aí muitos cortes bacanas pra gente botar muito conteúdo pra galera que nos acompanha, que é apaixonada por esse ambiente nosso, mas mais do que nunca também, hiper fanzona aí do Breno Perrucha. Cada vez que chega alguém aqui do peso que você tem, irmão, dá pra gente uma qualidade muito bacana, deixar um legado muito interessante para um país do tamanho do nosso, continental, mas um ambiente de norte e nordeste. A gente muitas vezes não conseguiu apresentar as melhores cabeças pensantes, você é um desses caras, então, muito obrigado. Mas conta pra gente um pouco assim, essa semana em Salvador, como é que tá sendo até agora, o que você tem pra inventar até o final dessa semana, que a gente vai aprontar juntos. O que eu vou dizer, Derrick? Porra, tu me deixou num hotel que tem uma hidromassagem no quarto, mano. Pô, tu quer que eu fale o quê? Comida espetacular, recepção calorosa na sua casa, a gente comeu um baita de um almoço. Foi. Até agora, cara, assim, é um baita privilégio, porque aqui eu não só tô fazendo um trabalho, eu tô me conectando com pessoas que são pontos onde esse sonho que eu tô conversando, esse sonho que, parece tão distante, ele fica um pouquinho mais perto. Porque justamente os seus princípios, da tua empresa, da sua família, são exatamente os princípios que a gente precisa difundir no mundo para que a gente, em conjunto, faça parte do mesmo barco e consiga chegar mais perto dessa missão, sabe? Foi exatamente isso que eu tive aqui. Velho. Cara, que bom escutar isso de você, que bom saber que a gente pode te recepcionar de maneira exatamente, igual, talvez próximo daquilo que você fez quando a gente esteve lá em São Paulo, lá dentro da Jovens de Negócio. A gente acredita muito no projeto de vocês e a gente acredita muito que é muito poder, corroborar, ajudar, apoiar. E naturalmente, estar próximo de você já é uma grande ajuda pra gente. Então, obrigado pela oportunidade, com certeza. Cara, deixa uma mensagem pra rapaziada aí da BDS, da galera gamer, geek do Brasil, porque agora a gente vai falar algumas coisinhas. Deixa ele falar a mensagem dele, depois eu vou dar uns spoilerzinhos aqui pra vocês. Mas eu acho que é importante a gente agradecer demais a tua presença, cara. Fala um pouquinho pra nossa galera. Com o maior prazer, Derrick. Primeiro de tudo, obrigado por me receberem aqui. É um privilégio poder falar um pouquinho sobre, né, as coisas poucas aí que aconteceram na minha vida desses 24 anos aí, mas obrigado. E por último eu digo o seguinte: não tenha medo em sacrificar o presente em prol do futuro. Aqui as pessoas, elas têm um objetivo e para cumprir esses objetivos a gente precisa abrir mão de muito, né? Às vezes a gente precisa de fato abrir mão de sair com os amigos, a gente precisa abrir mão de várias coisas, porque muitas vezes a gente acaba levando o equilíbrio como uma justificativa pra gente não dar conta do trabalho. Então, a gente vê lá uma pessoa posta no Instagram, pegando sol e praia e tudo, hashtag contato com a natureza, good vibes, isso é beleza, maneiro, tal, só que se você estiver usando isso como desculpa porque você passou, né, muito tempo cansado no trabalho e você tem 2 horas no seu dia que você pode trabalhar, velho, que você pode se desenvolver mais no jogo, que você pode fazer exercício, que você pode realmente fazer coisas que vão agregar para sua vida e você está, na verdade, deixando de fazer essas coisas por desculpa de equilíbrio. Então, entende assim, as pessoas que mais forem bem-sucedidas não jogam esse jogo. Elas sacrificam o presente em prol do futuro, elas dão conta do trabalho, elas reconhecem que existe um porquê muito maior do que elas vão seguir e alcançar sem, sabe, ficar pensando em gratificação instantânea. Então, a gente pode sempre se perguntar o seguinte: o que mais eu quero hoje na minha vida? Eu quero poder viajar ao mundo, eu quero poder dar uma casa para minha mãe, eu quero poder dar uma viagem para o meu pai, que eu amo tanto. O que é que a gente realmente quer fazer? Beleza. Agora entende o preço que você tem que pagar, porque não vem de graça. E, de novo, a gente não pode escolher onde a gente nasce, a forma como a cidade trata a gente. A gente pode escolher, como você falou, que você escolhe como que você vai morrer, né? A gente pode escolher a quantidade de horas que a gente trabalha. Enquanto a gente sabe disso, a gente não fazer o necessário
é absolutamente culpa nossa. Então dê conta do necessário. Quando você acordar, se pergunte o seguinte: será que hoje, esse dia que eu vou viver, está me colocando mais perto de realizar esse sonho? Ou ele está, na verdade, me tirando dele? Será que viver uma vida de equilíbrio está me colocando mais perto de todas essas missões e todos esses sonhos do bem família que eu quero realizar? Ou não? Se a gente sempre, dia após dia, consegue com disciplina dar conta do trabalho, chega uma hora que o sonho vem. E que a gente vai descobrir que na verdade não foi muito sacrifício em primeiro lugar, sabe? E que o processo foi muito foda. Porque você foi capaz de conhecer pessoas, de viver momentos, de contar histórias que só aconteceram por causa desse trabalho bruto e árduo que você foi capaz de fazer e que pouquíssimas outras pessoas foram capazes de fazer também. A partir do momento que você sabe disso, você é diferenciado e não tem desculpa pelo qual você não vai alcançar seus sonhos. Porque, como o DRK disse, a gente não escolhe a forma como nasce, mas a gente vai escolher a forma como a gente morre. Bom, rapaziada, não precisa nem dizer o porquê Breno Perrucho é Breno Perrucho, tá certo? Porque Jovens Negócios é só mais um dos grandes projetos que esse cara conduz com tanta qualidade. Dando um famoso spoiler do DRK, a gente não pode deixar de dar os spoilers aí da galera. A galera adora isso comigo, na verdade. E eu sou muito, assim, adoro sacanear o LKZ porque ele fica guardando as coisas, que ele negócio do hype, e eu chego lá e atrapalho a zurra toda. Essa semana tem Breno Perrucho lançando livros aqui, o livro dele aqui em Salvador. Breno vai estar conosco apoiando o pessoal da Prefeitura de Salvador num projeto que a gente tem aqui internamente, a gente recebe jovens. Breno vai ter um bate-papo já no dia seguinte, amanhã, pela manhã e pela tarde, falando com os jovens aqui de Salvador, falando um pouco do dia a dia dele, mas mais do que nunca trazendo esse entendimento do ambiente, da técnica, enfim, do aspecto financeiro e empreendedor nesse aspecto. O Breno vai estar dando palestra ao Lead Futuro, que porra, a galera de líderes aqui da Bahia, o Lead Futuro Operação Salvador. Cara, tem muito conteúdo. Tem um negócio bacana. A gente teve um Papo Rec e durante o Papo Rec houve um desafio importante. O Breno tinha que ser literalmente batizado no mundo gamer com o nickname através do LKZ. Essa semana vai ter isso também aqui. A gente vai conseguir, enfim, foi pensado aí de uma maneira que fizesse muito sentido no ecossistema. Então a gente quer lançar literalmente Breno Perrucho agora com seu nickname diretamente dentro do projeto do Ambiente Gamer. Boa, diretor. O diretor está aqui puxando minha orelha dizendo o seguinte: é importante que vocês possam, na verdade, assistir vários vídeos, né, diretor? Não é só esse vídeo do LKZ batizando o Breno, mas também todos os demais que a gente vai fazer durante essa trip aí, dessa semana aqui em Salvador com você. Irmão, muitas vezes, assim, eu acho que eu não vou ter tantas palavras e tantas vezes que eu vou te agradecer por estar com a gente aqui conosco no nosso dia a dia. O mais importante é a gente perceber que pessoas como você têm hoje mais do que missão, mais do que propósito de vida, entendeu o que a gente da BDS está fazendo e está com a gente nos ajudando nesse aspecto. Assim, porra, brigadão demais aí pela tua chegada, cara. Foi muito, muito bom. Foi muito bom estar com vocês. E eu acho que tem duas coisas que são essenciais para te comentar. É através de jovens, iniciativas, como a Jovens de Negócio, que a gente vai conseguir transformar esse Brasil em algo ainda melhor do que a minha geração trouxe até aqui. Quem vai levar esse projeto inteiro são vocês, acompanhando os caras como esse, projeto desse tamanho, tá bom? Então, mais uma vez, pra gente lembrar, esse é Breno Perrucho, por enquanto, porque amanhã tem nickname. Mano, vambora. Isso é BDS, eu sou o DRK e Go Beyond.